Na solidão de uma fazenda ancestral, um homem rígido vive preso a uma rotina, inabalável. Mas tudo muda quando sua governanta decide partir pela primeira vez em 7 anos. A ausência dela revela desejos que ele jamais ousou reconhecer. E quando ela volta, já não é mais a mulher que ele achava que conhecia. Se esta história te agradou, se inscreva no nosso canal e compartilhe com pessoas amadas. Na vastidão dos campos verdejantes do interior de Minas Gerais, a Fazenda Horizonte se destacava como um monumento ao tempo. Seus 2 séculos de existência testemunhavam a persistência de uma família que atravessara gerações mantendo viva a tradição cafeeira que fizera a fortuna dos Teixeira. As plantações de café se estendiam por colinas ondulantes, criando um tapete verde escuro que contrastava com o céu azul intenso daquela região. Rodrigo Teixeira, aos 49 anos, era o último representante de sua linhagem a administrar aquelas terras. Alto, de porte imponente, cabelos grisalhos nas têmporas e expressão permanentemente austera, ele personificava a figura do fazendeiro tradicional mineiro. Era respeitado, temido e, acima de tudo, solitário. Após a partida prematura da esposa 15 anos atrás, ele se fechara em uma redoma de isolamento, transformando a fazenda em seu refúgio e prisão. Seus dias seguiam uma rotina impecável, cronometrada como um relógio suíço. Acordava invariavelmente às 5 da manhã. Tomava seu café na varanda, observando o nascer do sol. Dedicava a manhã aos negócios da fazenda, almoçava pontualmente ao meio-dia, revisava documentos durante a tarde e jantava às 7, sempre sozinho à cabeceira da longa mesa de jacarandá que comportaria facilmente 20 pessoas. Esta previsibilidade meticulosa só era possível graças à presença silenciosa e eficiente de Luísa Mendes, a governanta que há 7 anos administrava a casa com precisão militar. Aos 28 anos, Luísa era uma jovem de beleza discreta, sempre com os cabelos castanhos presos em um coque, roupas simples e movimentos calculados. Conhecia cada preferência do patrão, antecipava suas necessidades e mantinha-se invisível quando não era requisitada, exatamente como ele preferia. Naquela manhã de março, o sol já despontava no horizonte quando Rodrigo tomou seu lugar habitual na varanda, esperando o café que nunca atrasava. Como de costume, Luísa apareceu silenciosamente com a bandeja, servindo a bebida fumegante na xícara de porcelana que pertencera à avó dele. Bom dia, Sr. Rodrigo. Ela cumprimentou mantendo os olhos baixos enquanto servia. Bom dia, Luísa. Ele respondeu com a formalidade habitual, já pegando o jornal que ela também trouxera. O aroma do café pairava no ar, um blend especial com notas de chocolate e um toque sutil de canela que apenas Luísa sabia preparar exatamente como ele apreciava. Por um momento, tudo seguia o roteiro perfeito de mais um dia na Fazenda Horizonte. Sr. Rodrigo, precisaria falar com o senhor sobre um assunto, Luísa disse, permanecendo de pé ao lado da mesa, as mãos cruzadas à frente do corpo. Rodrigo baixou ligeiramente o jornal, erguendo uma sobrancelha. Interrupções não faziam parte da rotina. Algum problema na casa? Não, senhor. É que... Ela hesitou, um comportamento incomum em sua eficiência característica. Gostaria de solicitar férias. Nunca tirei desde que comecei a trabalhar aqui. A xícara parou a meio caminho da boca de Rodrigo. Era verdade. Em 7 anos, Luísa trabalhara incansavelmente, incluindo feriados e finais de semana. Apenas ocasionalmente, tirava um domingo para visitar a mãe doente em Lavras, cidade vizinha. A ideia de não tê-la gerenciando a casa com perfeição por alguns dias causou-lhe um desconforto inexplicável. Férias? Justamente agora, no início da colheita? Já organizei tudo, Sr. Rodrigo. Ela respondeu com a eficiência que lhe era característica. Dona Cecília, que trabalha para o Sr. Mendonça na fazenda vizinha, pode me substituir por 2 semanas. Ela conhece bem o serviço e está disponível. 2 semanas. 14 dias sem Luísa parecia uma eternidade. Quem acordaria antes dele para preparar o café? Quem saberia exatamente a temperatura certa da água do seu banho? Quem manteria a biblioteca organizada pelo sistema que apenas os 2 compreendiam? Entendo. Respondeu finalmente, engolindo o desconforto junto com um gole de café. E quando pretende ir? Na segunda-feira, se o senhor autorizar.
Dona Cecília viria amanhã para que eu possa explicar todas as particularidades da casa. Rodrigo assentiu lentamente. Como negar algo tão básico a alguém que trabalhava com tanta dedicação? Além disso, demonstrar contrariedade seria admitir uma dependência que seu orgulho não permitia reconhecer. Está bem, você merece. Um breve sorriso iluminou o rosto de Luísa, uma expressão rara que transformou completamente suas feições. Por um instante ela pareceu mais jovem, quase radiante. Rodrigo percebeu com um sobressalto que nunca realmente tinha observado o sorriso dela antes. Obrigada. Senhor Rodrigo, prometo que Dona Cecília cuidará de tudo exatamente como o senhor gosta. Quando ela se retirou, Rodrigo permaneceu imóvel, o jornal esquecido em suas mãos. Percebeu com desconforto crescente que nunca havia perguntado a Luísa sobre sua vida além dos muros da fazenda. Para onde iria nessas férias? O que faria? Quem veria? Porque agora, depois de 7 anos, o fim de semana transcorreu numa tensão silenciosa. Rodrigo observava com crescente inquietação Luísa explicando pacientemente a Dona Cecília cada mínimo detalhe da rotina da casa. Os horários precisos de suas refeições, os produtos específicos para cada tipo de madeira, o modo exato de preparar seu café. A nova governanta, uma senhora de 60 anos com mãos enrugadas pelo trabalho e um sorriso bondoso, assentia a cada instrução, mas Rodrigo duvidava que alguém pudesse substituir a eficiência silenciosa de Luísa. Na segunda-feira, ele foi despertado não pelo aroma familiar do café recém-coado, mas pelo som incomum de malas sendo arrastadas pelo corredor. Levantou-se rapidamente e, ainda de roupão, algo que jamais faria normalmente, dirigiu-se ao quarto simples nos fundos da casa onde Luísa dormia. Ela estava terminando de fechar uma pequena mala. Vestia roupas que Rodrigo nunca havia visto. Jeans justos, uma blusa estampada de flores e sapatilhas coloridas. Os cabelos sempre presos caíam soltos pelos ombros em ondas castanhas. Parecia outra pessoa completamente diferente. Senhor Rodrigo, exclamou surpresa ao vê-lo parado na porta. Desculpe se o acordei. Não, Ele hesitou, subitamente consciente de sua aparência desarrumada. Vim ver se precisa de ajuda com a bagagem. Não se preocupe. É só esta mala mesmo. Ela sorriu, ajeitando a alça da bolsa no ombro. O táxi já deve estar chegando. Preciso pegar o ônibus das 6:30. Posso levá-la, ofereceu, surpreendendo a ambos. Luísa pareceu confusa momentaneamente. Não quero incomodar, Sr. Rodrigo. Não é incômodo. Preciso ir à cidade hoje de qualquer forma. A mentira saiu facilmente, sem que ele mesmo compreendesse por quê. 20 minutos depois, estavam no carro, um Land Rover preto impecável que Rodrigo raramente usava, preferindo sua caminhonete mais antiga para os assuntos da fazenda. O silêncio dentro do veículo era palpável, diferente do silêncio confortável que costumavam compartilhar. Para onde vai exatamente? Rodrigo perguntou tentando soar casual, enquanto dirigia pela estrada de terra que ligava a fazenda à rodovia. Belo Horizonte. A resposta o pegou desprevenido. Imaginava que ela fosse visitar a família em Lavras, como sempre fazia em suas folgas raras. Belo Horizonte? Tem família lá? Não, Sr. Rodrigo. Vou me hospedar na casa de uma amiga dos tempos de escola, Ana Carolina. Ela se mudou para lá há 5 anos. Está sempre me convidando para conhecer a cidade. Rodrigo assentiu, sem saber o que dizer. A ideia de Luísa em Belo Horizonte, uma cidade grande e movimentada, tão diferente da tranquilidade da fazenda, causou-lhe um desconforto inexplicável. Chegaram à rodoviária de São João del Rei, uma construção modesta de concreto, com poucos passageiros àquela hora da manhã. Rodrigo estacionou e, num gesto incomum de cavalheirismo, saiu para ajudar Luísa com a mala. Obrigada por tudo. Senhor Rodrigo, volto daqui a 2 semanas, como combinamos. Se precisar de qualquer coisa, ele começou, mas não soube como terminar a frase. O que poderia oferecer estando tão longe? Ficarei bem, ela completou com um sorriso gentil. E o senhor também ficará. Dona Cecília cuidará de tudo. Rodrigo observou Luísa caminhar para dentro da rodoviária, sua figura delicada se afastando com passos decididos. Por um instante, sentiu o impulso de chamá-la de volta, de inventar alguma emergência na fazenda. Mas conteve-se.
Que direito tinha ele de impedir que ela vivesse suas experiências? No caminho de volta, Rodrigo se pegou pensando em como seria a vida de Luísa fora daquelas terras. O que faria em Belo Horizonte? Quem conheceria? Que lugares visitaria? Perguntas que nunca lhe ocorreram antes, nos 7 anos em que ela vivia sob seu teto. Ao chegar em casa, a primeira coisa que notou foi o silêncio. Não o silêncio tranquilo e reconfortante de sempre, mas um vazio opressivo. Dona Cecília veio recebê-lo na porta, solícita e sorridente. Quer que eu prepare um cafezinho, senhor Rodrigo? Ele assentiu e se dirigiu à varanda, seu refúgio habitual. Quando o café chegou, servido em sua xícara preferida, algo estava errado. Não havia canela. O líquido estava mais escuro que o habitual, mais amargo. Não era o café de Luísa. Nada seria como o café de Luísa. Os dias seguintes passaram com uma lentidão torturante. Rodrigo tentou se concentrar nas atividades da fazenda, nas reuniões com os funcionários do campo, nas negociações para a venda da safra de café. Mas sua mente frequentemente vagava para Belo Horizonte, para Luísa, para o que ela estaria fazendo naquele momento. Dona Cecília se esforçava, mas não era a mesma coisa. As toalhas não estavam dobradas do jeito certo. Os jantares não tinham o mesmo sabor. Os livros que Rodrigo deixava na mesa de cabeceira misteriosamente desapareciam, guardados em lugares errados na biblioteca. Pequenos detalhes que antes passavam despercebidos agora se tornavam irritantes lembranças da ausência de Luísa. Na noite do 4º dia, Rodrigo encontrava-se inquieto em seu escritório, incapaz de se concentrar nos relatórios financeiros que deveria revisar. Seu olhar foi atraído para o laptop sobre a mesa, usado raramente apenas para assuntos da fazenda. Por um impulso, abriu o navegador e digitou Facebook. Nunca tinha sido adepto de redes sociais, considerando-as uma perda de tempo e uma invasão desnecessária de privacidade. Mas agora, movido por uma curiosidade que não compreendia totalmente, criou uma conta usando seu e-mail e começou a procurar por Luísa Mendes. Havia dezenas de perfis com o mesmo nome. Como encontrá-la? Lembrou-se então que ela mencionou uma amiga, Ana Carolina de Lavras. Refinando sua busca, finalmente encontrou um perfil que parecia familiar. A foto era pequena, mas reconheceu o sorriso discreto que raramente via na fazenda. Clicou no perfil e foi surpreendido pela imagem que apareceu. Era Luísa, sim, mas uma versão dela que jamais tinha visto. Na foto de capa, ela estava em um festival de música, usando um vestido colorido que esvoaçava ao vento, os cabelos soltos, um sorriso radiante no rosto. Parecia livre, feliz, completamente diferente da mulher contida que conhecia. Rodrigo sentiu um aperto no peito. Quem era aquela mulher? Como nunca tinha percebido que por trás da governanta eficiente existia uma jovem cheia de vida. Descendo pela página, viu fotos mais antigas. Luísa em festas de família com a mãe idosa, em uma formatura. Ele não sabia que ela tinha cursado o ensino superior. E em vários momentos que compunham uma vida da qual ele não fazia a menor ideia. E então, uma publicação recente chamou sua atenção. Uma foto postada há 2 dias, marcada em Praça da Liberdade, Belo Horizonte. Nela, Luísa sorria ao lado de um homem alto de aproximadamente 35 anos, bem vestido, com um sorriso confiante. A legenda dizia simplesmente: Novos horizontes, novas descobertas. Obrigada pelo tour pela cidade, Daniel. Daniel. Quem era Daniel? O modo como estavam próximos na foto, o olhar dele para ela, tudo sugeria uma intimidade que fez com que Rodrigo sentisse uma onda de calor subir pelo pescoço. Estava com ciúmes? Absurdo. Como poderia ter ciúmes de sua governanta? Nos comentários, alguém chamada Ana Carolina, provavelmente a amiga mencionada, escreveu: Vocês formam um casal lindo, o advogado mais disputado de BH, e minha amiga maravilhosa. Aprovadíssimo. Advogado. Daniel era advogado, um homem da cidade educado, provavelmente bem-sucedido, o tipo de homem que poderia oferecer a Luísa muito mais do que uma vida simples como governanta, em uma fazenda isolada. Rodrigo fechou o laptop com força, subitamente furioso. Com Daniel, com Luísa, mas principalmente consigo mesmo. Por que se importava tanto? Por que sentia aquela angústia crescente, aquele vazio no estômago, ao pensar em Luísa sorrindo para outro homem?
Passou a noite em claro, revirando-se na cama, perseguido pela imagem do casal sorridente na Praça da Liberdade. Pela manhã, tomou uma decisão impulsiva. Pegou o telefone e discou o número de Luísa, algo que raramente fazia. Ela atendeu no quarto toque, a voz soando diferente, mais animada. Alô? Luísa, é Rodrigo. Ele tentou manter a voz firme, controlada. Senhor Rodrigo? Aconteceu alguma coisa? O tom dela mudou imediatamente para preocupação. Sim, quero dizer não exatamente. Ele hesitou. O que diria? Que precisava que ela voltasse porque não suportava a ideia de vê-la com outro homem. Estamos tendo problemas aqui na fazenda. Dona Cecília, ela não está conseguindo lidar com tudo. Sei que prometi 2 semanas, mas precisaria que você voltasse antes. Se é possível. Um silêncio do outro lado da linha. Rodrigo podia imaginar o rosto de Luísa, a expressão confusa, talvez decepcionada. Entendo. Ela finalmente respondeu, o tom agora mais formal. Posso voltar amanhã. Pegarei o primeiro ônibus da manhã. Obrigado. Foi tudo o que conseguiu dizer, sentindo-se simultaneamente aliviado e culpado. Após desligar, Rodrigo foi tomado por uma sensação de vergonha. Tinha mentido, usado sua posição para manipular Luísa, para trazê-la de volta, interrompendo o que parecia ser um momento importante em sua vida. O que diria a Dona Cecília, que estava se esforçando tanto para agradá-lo? Mas já estava feito. Luísa estava voltando, e ele teria que enfrentar não apenas ela, mas também os sentimentos confusos que cresciam dentro dele. Sentimentos que não sabia nomear, mas que estavam transformando seu mundo organizado em um caos emocional que nunca havia experimentado antes. Da varanda da fazenda, Rodrigo observou o pôr do sol tingir de laranja os campos de café. Amanhã Luísa estaria de volta, mas algo lhe dizia que nada seria como antes. Nem a fazenda, nem Luísa, nem ele mesmo. Uma nova realidade estava prestes a começar. E pela primeira vez em muitos anos, Rodrigo Teixeira não tinha controle sobre o que viria a seguir. O sol mal havia nascido, quando Rodrigo já estava acordado, sentado na varanda, com uma xícara de café preparado por ele mesmo. O líquido estava fraco demais, sem o aroma característico que só Luísa conseguia extrair dos grãos selecionados da fazenda. Mas não era o café ruim que o incomodava. Era a consciência do que havia feito. Tinha mentido para trazer Luísa de volta, inventara uma emergência inexistente, manipulara a situação como um adolescente inseguro, não como o homem maduro e controlado que sempre se orgulhara de ser. O que diria quando ela chegasse? Como explicaria a Dona Cecília que seus serviços não seriam mais necessários após apenas 5 dias? Bom dia, senhor Rodrigo! A voz de Dona Cecília interrompeu seus pensamentos. O senhor acordou cedo hoje. Sim, Dona Cecília. Tenho assuntos para resolver. A senhora o observou com olhos perspicazes. Luísa está voltando, não é mesmo? O senhor ligou para ela ontem. Rodrigo sentiu o rosto esquentar. Sim, precisamos dela aqui. A colheita? Entendo. Dona Cecília assentiu, um pequeno sorriso compreensivo nos lábios enrugados. Ela faz falta. Antes que Rodrigo pudesse responder, a governanta temporária já tinha se retirado para a cozinha. Havia algo no tom dela, uma sabedoria antiga e serena, como se enxergasse além das palavras que ele dizia. O resto da manhã se arrastou numa lentidão torturante. Rodrigo tentou se ocupar com os negócios da fazenda, mas sua mente retornava constantemente à estrada que ligava São João del Rei à propriedade. A cada ruído distante de motor, levantava os olhos, esperando ver o táxi que traria Luísa de volta. Foi somente após o almoço, que mal tocou, que ouviu o som inconfundível de pneus sobre o cascalho da entrada. Seu coração acelerou. Por instinto, ajeitou a camisa, passou a mão pelos cabelos grisalhos nas têmporas e dirigiu-se à porta principal. O táxi parou e dela desceu Luísa. Mas não era a Luísa que ele conhecia. Vestia um conjunto de calça e blazer azul marinho que realçava sua silhueta, os cabelos presos em um rabo de cavalo elegante, uma maquiagem leve que destacava seus olhos castanhos. Parecia uma executiva, não uma governanta rural. Rodrigo permaneceu imóvel na varanda, observando-a apagar o taxista e pegar sua mala. Quando finalmente seus olhares se cruzaram, ele percebeu que algo fundamental havia mudado. Não era apenas a aparência. Havia uma nova firmeza em seu olhar,
uma dignidade que ia além da roupa elegante que usava. Boa tarde. Senhor Rodrigo. Ela o cumprimentou, subindo os degraus da varanda com a mala em mãos. Luísa, você... Ele hesitou incerto sobre o que dizer. Chegou mais cedo do que esperava. Peguei o primeiro ônibus, como prometi. Sua voz era calma, profissional. Onde está Dona Cecília? Gostaria de conversar com ela sobre os problemas que estão acontecendo. Rodrigo sentiu o peso da mentira como uma pedra no estômago. Ela está na cozinha. Luísa assentiu e passou por ele, deixando um leve perfume de jasmim no ar. Não o perfume discreto que costumava usar na fazenda, mas algo mais sofisticado, mais urbano. Rodrigo permaneceu na varanda, ouvindo as vozes das duas mulheres na cozinha. Não conseguia distinguir as palavras, mas o tom era amigável. Minutos depois, Luísa voltou à varanda sozinha. Senhor Rodrigo, conversei com Dona Cecília. Sua voz tinha um tom controlado que ele nunca havia notado antes. Ela me disse que não está tendo problema algum com o trabalho. Na verdade, disse que tudo está correndo bem e que o senhor parecia satisfeito até ontem. Rodrigo sentiu o rosto queimar. Talvez ela não tenha percebido. Percebi que o senhor mentiu para mim. Luísa o interrompeu com uma franqueza que o surpreendeu. A questão é por quê? O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de tensão. Rodrigo desviou o olhar para os campos de café ao longe, buscando uma resposta que soasse razoável. A casa não é a mesma sem você. As palavras saíram quase num sussurro. Nada está no lugar certo. O café não tem o mesmo sabor. Luísa o observou por um momento, como se analisasse cada palavra, cada expressão. Entendo. O senhor sentiu falta da sua governanta, do seu conforto. Havia algo no modo como ela disse governanta que soou como uma acusação velada. Rodrigo se sentiu desconfortável, exposto de um modo que não estava habituado. Não é só isso, ele começou, mas não sabia como continuar. Como explicar o que nem ele mesmo compreendia totalmente? Estou aqui agora, Luísa disse pragmática. Vou reassumir minhas funções, mas gostaria de terminar minhas férias na próxima semana, se o senhor permitir. Tenho compromissos em Belo Horizonte que não posso cancelar. Compromissos. A palavra ecoou na mente de Rodrigo. Compromissos com quem? Com o tal Daniel, o advogado sorridente da foto? Claro, ele respondeu, tentando soar indiferente. É seu direito. Luísa assentiu e se virou para entrar na casa, mas parou antes de cruzar a porta. Vou levar minha mala para o quarto e trocar de roupa. Depois prepararei o jantar. Rodrigo observou-a desaparecer dentro da casa. Sentia-se estranho, como se tivesse perdido uma batalha que nem sabia que estava travando. A Luísa que voltara não era a mesma que partira dias atrás. Havia uma distância entre eles agora, uma barreira invisível que ele mesmo havia criado com sua atitude impulsiva. Naquela noite, o jantar foi servido no horário habitual. A casa estava impecável novamente. O aroma familiar de comida caseira preenchia os ambientes. Na superfície, tudo parecia ter voltado ao normal, mas havia uma tensão no ar, palavras não ditas pairando entre eles. Como foi Belo Horizonte? Rodrigo perguntou finalmente, quebrando o silêncio enquanto comiam. Luísa levantou os olhos do prato, surpresa pela pergunta incomum. Em 7 anos, ele raramente perguntava sobre sua vida pessoal. Foi revelador, ela respondeu, escolhendo cuidadosamente as palavras. A cidade é vibrante, cheia de possibilidades. Conheceu pessoas interessantes? Ele tentou soar casual, mas a pergunta carregava um peso óbvio. Um leve sorriso surgiu nos lábios de Luísa. Sim, algumas. Ela fez uma pausa, como se considerasse quanto deveria revelar. Ana Carolina me apresentou a várias pessoas, inclusive a um advogado, Daniel, que me mostrou pontos turísticos da cidade. O nome caiu entre eles como uma pedra em água parada, criando ondas invisíveis de tensão. Rodrigo tentou manter a compostura, fingindo interesse moderado. Um advogado? Parece interessante. Ele é. Luísa confirmou, mantendo o olhar fixo no dele. Especialista em direito empresarial. Muito inteligente, atencioso. Cada palavra era como uma pequena agulha no orgulho de Rodrigo. Ele se perguntava se ela estava deliberadamente provocando-o, testando sua reação. E vocês, continuarão se vendo? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Luísa o estudou por um momento,
como se avaliasse o significado por trás da pergunta. Sim. Na verdade, é um dos compromissos que tenho na próxima semana. Daniel me convidou para jantar. Rodrigo assentiu, engolindo com dificuldade. Espero que se divirta. O resto do jantar transcorreu em silêncio. Quando terminaram, Luísa começou a recolher os pratos como sempre fazia. Mas desta vez Rodrigo a deteve. Deixe isso. Você deve estar cansada da viagem. Ela pareceu surpresa com o gesto incomum. Obrigada, Sr. Rodrigo, mas não estou cansada. É o meu trabalho, afinal. Ainda assim, descanse. Amanhã será outro dia. Luísa hesitou, mas acabou assentindo e se retirou para seu quarto nos fundos da casa. Rodrigo permaneceu à mesa, sozinho com seus pensamentos confusos e o eco das palavras dela. É o meu trabalho, afinal. O tom ligeiramente amargo não passou despercebido. Nos dias seguintes, uma nova dinâmica se estabeleceu na Fazenda Horizonte. Na superfície, a rotina permanecia inalterada. Café da manhã na varanda, Rodrigo na lida com os negócios da fazenda, Luísa cuidando da casa com sua eficiência habitual. Mas havia algo diferente no ar, uma consciência mútua que não existia antes. Rodrigo começou a observar Luísa com outros olhos. Notava agora detalhes que jamais tinha percebido. O modo como ela mordia levemente o lábio quando estava concentrada em alguma tarefa, a graciosidade com que se movia pela cozinha, o brilho em seus olhos quando falava sobre livros que gostava. Uma noite, entrando na biblioteca para pegar um livro, encontrou-a absorta na leitura, sentada em uma poltrona de couro no canto da sala. Ela usava óculos de leitura, algo que nunca tinha visto antes. A imagem o deixou paralisado por um instante. Perdão, não sabia que estava aqui, ele disse, sentindo-se um intruso em sua própria casa. Luísa rapidamente fechou o livro e se levantou. Me desculpe, Sr. Rodrigo. Já terminei meu trabalho e pensei que não se importaria. Não, por favor, fique. Ele gesticulou para que voltasse a se sentar. A biblioteca é para ser usada. Um silêncio constrangido se estabeleceu entre eles. Rodrigo caminhou até uma estante, fingindo procurar algo específico, enquanto observava Luísa pelo canto do olho. O que está lendo? Perguntou, surpreendendo a si mesmo pelo interesse genuíno. Luísa ergueu o livro. Era uma coletânea de poesias de Carlos Drummond de Andrade. Não sabia que gostava de poesia, ele comentou, aproximando-se. Há muitas coisas sobre mim que o senhor não sabe. A resposta veio direta, sem hostilidade, mas carregada de verdade. Rodrigo assentiu, sentindo o peso da constatação. Era verdade. Em 7 anos, nunca tinha se interessado realmente por quem era Luísa Mendes, além da governanta eficiente que cuidava de sua casa. Você estudou literatura? Ele perguntou, sentando-se na poltrona em frente à dela. Letras. Ela respondeu, parecendo levemente surpresa com o interesse dele. Me formei na Universidade Federal de São João del Rei, antes de vir trabalhar aqui. Por que nunca me disse? O senhor nunca perguntou. A resposta simples o atingiu com a força de uma revelação. Quantas conversas jamais tiveram? Quantas oportunidades de conexão haviam sido desperdiçadas ao longo dos anos, devido à sua própria indiferença? É verdade, ele admitiu, sentindo-se subitamente muito pequeno. Eu nunca perguntei. Um silêncio diferente se estabeleceu entre eles, não mais constrangedor, mas reflexivo. Rodrigo se viu desejando saber mais, conhecer a mulher por trás da funcionária. E por que veio trabalhar aqui, tendo uma formação em letras? A pergunta soou mais brusca do que pretendia, quase uma acusação. Luísa o estudou por um momento antes de responder. Minha mãe adoeceu logo depois que me formei. Precisava de um trabalho estável, com moradia perto o suficiente para visitá-la regularmente. A oportunidade aqui surgiu no momento certo. Entendo. Rodrigo absorveu a informação, imaginando o sacrifício que devia ter sido para uma jovem recém-formada enterrar seus sonhos para cuidar da mãe. Nunca pensou em seguir carreira como professora? Um leve sorriso triste surgiu nos lábios de Luísa. Pensei. Ainda penso às vezes. O que a impede agora? Sua mãe está melhor, pelo que sei. Sim, ela está bem agora. Luísa hesitou como se pesasse o quanto deveria revelar. Acho que me acomodei. Os anos passam. Criamos rotinas, nos acostumamos com a previsibilidade. É difícil reunir coragem para mudar.
As palavras reverberaram em Rodrigo como se falasse de sua própria vida. Ele também havia se acomodado, criado rotinas rígidas, se acostumado com a previsibilidade dos dias. A diferença era que ele tinha escolhido esse caminho. Luísa o havia aceitado por necessidade. E Belo Horizonte, o que representou para você? Ele perguntou, tentando soar apenas interessado, escondendo a ansiedade pela resposta. O rosto de Luísa se iluminou sutilmente. Liberdade. A sensação de que existe um mundo inteiro de possibilidades além dos limites da fazenda. Ela fez uma pausa, seus olhos encontrando os dele. Foi como despertar de um sono longo. Rodrigo sentiu um nó se formar em sua garganta. A metáfora era dolorosamente clara. A vida na fazenda, ao lado dele, era um sono, uma existência adormecida. A ideia o machucou mais do que gostaria de admitir. E esse advogado, Daniel, faz parte dessas possibilidades? A pergunta saiu antes que pudesse contê-la, carregada de uma emoção que não conseguiu disfarçar. Luísa o encarou por um longo momento, seus olhos buscando algo nos dele. Talvez. Ele me vê, Sr. Rodrigo, me vê como uma mulher, não como uma funcionária. As palavras caíram entre eles como uma confissão inesperada, revelando uma verdade que Rodrigo nunca tinha considerado. Luísa não queria apenas ser respeitada ou valorizada profissionalmente. Queria ser vista, realmente vista, em toda a sua complexidade humana. Ele começou, mas foi interrompido pelo som do celular de Luísa. Ela olhou para a tela e um leve rubor coloriu suas bochechas. Com licença, preciso atender. Luísa se levantou e saiu da biblioteca, deixando Rodrigo sozinho com seus pensamentos e a poesia de Drummond que ela havia abandonado sobre a poltrona. Ele pegou o livro, abrindo-o na página marcada. Um verso saltou aos seus olhos. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou. O povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? Do corredor ele podia ouvir fragmentos da conversa telefônica de Luísa. Sua voz estava diferente, mais suave, quase musical. Estava falando com Daniel, sem dúvida. Sim, também estou com saudades. Claro que mantenho minha promessa. Estarei lá. Também gostei muito de te conhecer. Cada palavra era como uma pequena agulha no peito de Rodrigo. Fechou o livro com força, tentando abafar o som da voz dela, o som de sua própria consciência, gritando verdades que não estava pronto para enfrentar. Naquela noite, deitado em sua cama, Rodrigo encarava o teto, incapaz de dormir. As palavras de Luísa ecoavam em sua mente. Ele me vê como uma mulher, não como uma funcionária. A vergonha o consumia ao reconhecer a verdade naquela acusação velada. Durante 7 anos havia reduzido Luísa à sua função, ignorando a pessoa complexa e fascinante por trás do uniforme. E agora, quando finalmente começava a enxergá-la, era tarde demais. Outro homem tinha aparecido, alguém que havia por completo desde o primeiro olhar, que não precisou de 7 anos para reconhecer seu valor. Nos dias que se seguiram, Rodrigo tentou se aproximar mais de Luísa, iniciar conversas, mostrar interesse genuíno em sua vida. Às vezes, ela respondia com entusiasmo, surpreendida e talvez até satisfeita com a mudança. Outras vezes mantinha uma distância educada, como se desconfiasse de suas intenções. Uma tarde ele a encontrou no jardim, cuidando das roseiras que ele mesmo havia plantado anos atrás, quando a esposa ainda era viva. Minha esposa adorava essas rosas, ele comentou aproximando-se. Dizia que elas tinham personalidade. Luísa sorriu sem desviar o olhar das flores. Elas têm mesmo. Exigem cuidado específico, atenção constante, mas quando florescem compensam todo o esforço. Como as pessoas. Ele completou sentindo o peso da analogia. Luísa o olhou então, uma expressão enigmática em seu rosto. Sim, como as pessoas. Algumas precisam de espaço para florescer, Sr. Rodrigo. Nem todas se adaptam ao mesmo ambiente. Era uma mensagem clara, quase um aviso. Rodrigo assentiu, compreendendo mais do que ela havia dito com palavras. Luísa, sobre suas férias na próxima semana, ele começou hesitante. Não quero que se sinta obrigada a voltar depois. Se preferir ficar em Belo Horizonte, eu entenderei. A surpresa no rosto dela foi evidente. O senhor está me demitindo? Não, não é isso. Ele apressou-se em esclarecer. Estou tentando dizer que quero que você seja feliz, mesmo que isso signifique seguir outro caminho.
Luísa o estudou por um longo momento, como se tentasse decifrar o que estava por trás daquelas palavras. Obrigada, foi tudo o que disse, antes de voltar sua atenção para as rosas. Naquela noite, Rodrigo a observou falar ao telefone no jardim, seu rosto iluminado pela luz suave da lua. Estava rindo de algo que Daniel havia dito, um riso genuíno que raramente ouvia na fazenda. A visão o encheu simultaneamente de admiração e tristeza. Foi então que uma verdade o atingiu com a força de uma revelação. Ele estava apaixonado por Luísa. Não era apenas ciúme possessivo ou medo da solidão. Era amor. Um sentimento que havia crescido silenciosamente ao longo dos anos, sem que percebesse, e que só agora, diante da possibilidade de perdê-la, se manifestava com toda intensidade. A realização o deixou atordoado. Como poderia ter sido tão cego? Como não percebeu o tesouro que vivia sob seu teto? A mulher extraordinária, que preparava seu café todas as manhãs, que cuidava de sua casa como se fosse própria, que suportava sua frieza e distância com dignidade. E agora, quando finalmente enxergava a verdade, que ela estava prestes a partir, atraída para longe dele por um homem que soubera valorizar sua beleza e inteligência desde o primeiro olhar. Rodrigo Teixeira, o fazendeiro orgulhoso que sempre controlara cada aspecto de sua vida, via-se agora completamente perdido, navegando em águas emocionais desconhecidas, sem bússola ou mapa para guiá-lo. Na varanda, sob o céu estrelado de Minas Gerais, ele fez uma promessa silenciosa a si mesmo. Não deixaria Luísa partir sem lutar por ela, não com manipulações ou mentiras, mas com honestidade, mostrando-lhe que podia mudar, que podia ser o homem que ela merecia. Mas uma voz em sua mente questionava: não seria tarde demais? Poderia competir com o advogado carismático da cidade grande, que oferecia a Luísa um novo começo, longe das limitações da vida rural. O desafio parecia imenso, quase impossível, mas pela primeira vez em muitos anos, Rodrigo Teixeira estava disposto a arriscar seu orgulho, suas certezas, tudo o que acreditava ser, por uma chance de redenção e amor. A semana que antecedeu a nova partida de Luísa foi marcada por uma estranha dança entre os dois. Rodrigo, desajeitadamente, tentava se aproximar, iniciar conversas, mostrar interesse. Luísa, ora receptiva, ora cautelosa, parecia oscilar entre a satisfação pela mudança e a desconfiança sobre suas reais intenções. Durante o café da manhã na varanda, algo que antes era um ritual silencioso, Rodrigo agora fazia perguntas. Interessava-se pelos livros que ela lia, pelas opiniões que tinha sobre diversos assuntos, por memórias de sua infância em Lavras. Cada informação era como uma pequena joia que ele colecionava avidamente, tentando compensar 7 anos de desatenção. Descobriu que Luísa adorava a música brasileira, especialmente Chico Buarque e Maria Bethânia, que tinha um sonho secreto de conhecer Fernando de Noronha, que seu pai, falecido quando ela tinha apenas 11 anos, era professor de história e havia lhe transmitido o amor pelos livros, que seu doce preferido era pudim de coco, mas que raramente o fazia, porque morava sozinha e achava desperdício. Cada detalhe tornava-a mais real, mais humana aos seus olhos, aprofundando o sentimento que crescia dentro dele e que agora reconhecia como amor. Numa tarde de quinta-feira, enquanto tomavam café na varanda após o almoço, outro novo hábito que Rodrigo havia introduzido, convidando-a para sentar-se com ele em vez de servir e se retirar, ele finalmente reuniu coragem para fazer a pergunta que o atormentava. Você vai mesmo no sábado? Para Belo Horizonte. Luísa colocou a xícara sobre o pires com cuidado, como se ganhasse tempo para formular sua resposta. Sim, tenho compromissos, como mencionei. Com ele, Daniel. Não era uma pergunta, ela o olhou diretamente, sem desviar o olhar. Sim, entre outros. Rodrigo sentiu o estômago se contrair. Você gosta dele? A pergunta pairou entre eles, pesada como o ar úmido que antecedia as tempestades de verão. Por um momento, Luísa pareceu surpresa com a franqueza incomum, mas logo recuperou a compostura. Estamos nos conhecendo ainda, mas sim, gosto da companhia dele. Ela fez uma pausa, estudando a reação de Rodrigo. Por que a pergunta? Era o momento da verdade. Ele poderia recuar, voltar à segurança da formalidade que sempre caracterizou a relação deles. Ou poderia avançar vulnerável e honesto,
arriscando seu orgulho por uma chance. Porque me preocupo com você. As palavras saíram hesitantes, insuficientes. Um leve sorriso irônico apareceu nos lábios de Luísa. Depois de 7 anos, Sr. Rodrigo. Por que agora? A pergunta era direta, quase um desafio. Rodrigo sentiu o rosto queimar, mas sabia que merecia o questionamento. Porque fui um tolo, admitiu, a voz mais baixa do que pretendia. Porque levei 7 anos para perceber o que estava bem na minha frente. Luísa o observou com uma intensidade que o fez sentir-se exposto, como se ela pudesse ver através de todas as camadas de proteção que construíra ao longo da vida. E o que estava bem na sua frente, Sr. Rodrigo? Era o momento. As palavras formavam-se em sua mente, lutando para sair. Você, Luísa, uma mulher extraordinária que merece mais do que ser apenas uma sombra na minha casa. Uma mulher por quem estou apaixonado. Mas antes que pudesse pronunciá-las, foram interrompidos pelo capataz da fazenda, Sebastião, que chegou apressado à varanda. Sr. Rodrigo, desculpe interromper, mas o comprador de São Paulo chegou mais cedo. Está esperando no galpão principal para ver os lotes de café. O momento estava quebrado. Rodrigo sentiu uma onda de frustração, mas assentiu. Já estou indo, Sebastião. Quando o capataz se afastou, Rodrigo voltou-se para Luísa, que já estava de pé, recolhendo as xícaras. Precisamos terminar esta conversa. Ele disse, quase suplicante. O senhor tem negócios para resolver. Ela respondeu, o tom profissional novamente em seu lugar, como uma armadura que vestia quando se sentia vulnerável. E eu tenho a casa para cuidar. Antes que pudesse insistir, ela já havia se retirado, deixando-o sozinho com palavras não ditas e uma sensação amarga de oportunidade perdida. O comprador de São Paulo era um homem loquaz e exigente que consumiu o resto da tarde de Rodrigo com degustações, análises de grãos e longas negociações. Quando finalmente se despediram, já era noite, e Rodrigo sentia-se exausto, tanto física quanto emocionalmente. Ao entrar na casa, percebeu que estava silenciosa demais. Geralmente, àquela hora, Luísa estaria na cozinha, preparando o jantar. Mas não havia cheiro de comida, nenhum som de panelas ou passos. Luísa! Chamou percorrendo os cômodos. Encontrou um bilhete sobre a mesa da sala de jantar. Preparei um risoto e deixei no forno. Sai com Teresa para Lavras. Volto amanhã à tarde. Luísa. Teresa era a filha de Sebastião, lembrou-se Rodrigo. As duas eram amigas desde que Luísa chegara à fazenda. Mas por que sair assim, sem avisar pessoalmente? Seria uma forma de evitá-lo após a conversa interrompida na varanda? O jantar solitário naquela noite teve gosto de decepção. O risoto estava perfeito, como tudo o que Luísa preparava, mas a ausência dela tornava a refeição quase insípida. Rodrigo percebeu com uma clareza dolorosa como sua vida seria vazia se ela decidisse não voltar de Belo Horizonte. Na manhã seguinte, acordou cedo, como de costume. A casa continuava silenciosa, e ele mesmo preparou seu café, levando-o para a varanda. O líquido estava amargo demais, mas ele mal notou, perdido em pensamentos. Como poderia competir com Daniel? O que teria a oferecer a uma mulher como Luísa, além de uma vida isolada numa fazenda, longe das oportunidades que a cidade grande poderia proporcionar? Seu coração se apertou ao imaginar Luísa nas ruas movimentadas de Belo Horizonte, radiante ao lado do advogado, construindo uma nova vida longe dele. Foi retirado de seus pensamentos sombrios pelo som de um carro se aproximando. Levantou-se esperançoso, pensando que poderia ser Luísa voltando mais cedo do que o previsto. Mas era apenas o correio, entregando correspondências na caixa de metal na entrada da fazenda. O dia se arrastou numa lentidão torturante. Rodrigo tentou se concentrar em tarefas administrativas, mas sua mente constantemente retornava a Luísa. As horas passavam e a ansiedade crescia dentro dele. E se ela tivesse decidido não voltar? E se estivesse neste momento em Belo Horizonte, nos braços de Daniel? Foi apenas no meio da tarde que ouviu o som do carro de Sebastião se aproximando. Luísa estava de volta. Rodrigo sentiu o coração acelerar, uma mistura de alívio e nervosismo tomando conta dele. Da janela do escritório, viu Luísa descer do carro, agradecendo a Sebastião. Vestia um vestido simples, azul claro, que nunca tinha visto antes. Os cabelos soltos balançavam com a brisa leve.
Parecia mais jovem, mais leve. Quando ela entrou na casa, Rodrigo já a esperava na sala. Seus olhares se encontraram, e algo passou entre eles. Uma corrente invisível de sentimentos não expressos. Boa tarde. Senhor Rodrigo. Ela o cumprimentou, formal como sempre, mas havia uma leve hesitação em sua voz. Luísa? Ele respondeu, tentando controlar a emoção que o dominava. Sentimos sua falta ontem à noite. Um leve sorriso apareceu no rosto dela. Sentimos? Eu senti, corrigiu, sentindo o rosto esquentar. O risoto estava excelente, mas a casa não é a mesma sem você. Luísa baixou os olhos como se aquelas palavras a afetassem mais do que gostaria de demonstrar. Fui visitar minha mãe. Ela não estava se sentindo bem. Espero que esteja melhor agora. Sim, foi apenas uma indisposição passageira. Ela hesitou, ajeitando a alça da bolsa no ombro. Se me der licença, vou para meu quarto. Preciso organizar algumas coisas para amanhã. Amanhã? Rodrigo sentiu um aperto no peito. Você vai mesmo? Luísa o encarou com uma expressão que misturava determinação e algo mais. Algo que ele não conseguiu decifrar. Sim, parto pela manhã. O táxi já está agendado para as 7 horas. Rodrigo assentiu, tentando mascarar a decepção. Entendo. Por quanto tempo será dessa vez? 1 semana. Como combinamos? 1 semana. 7 dias inteiros com Luísa em Belo Horizonte, perto de Daniel. A ideia o consumia por dentro, mas ele tentou manter a compostura. Luísa, sobre nossa conversa ontem, ele começou, buscando as palavras certas. Foi interrompida em um bom momento. Ela completou, surpreendendo-o. Algumas coisas, uma vez ditas, não podem ser retiradas. E não tenho certeza se estamos prontos para isso, Sr. Rodrigo. Havia uma sabedoria em suas palavras que o deixou sem resposta. Ela estava certa. O que quer que estivesse prestes a confessar mudaria para sempre a dinâmica entre eles. Não havia como voltar atrás. Talvez tenha razão, ele concedeu. Mas quando voltar, precisamos conversar. De verdade. Luísa assentiu, um leve tremor em seus lábios, denunciando que, sob a aparência calma, havia turbulência emocional. Quando eu voltar. A noite caiu sobre a fazenda Horizonte, trazendo consigo um silêncio opressivo. Rodrigo jantou sozinho, incapaz de apreciar o frango ao molho de ervas que Luísa preparara antes de se recolher ao quarto. Os pensamentos o atormentavam, girando em círculos infinitos de dúvidas e arrependimentos. Deveria ter dito a ela. Deveria ter confessado seus sentimentos quando teve chance. Agora ela partiria. E quem poderia garantir que voltaria? Que não decidiria ficar em Belo Horizonte? Aceitar qualquer proposta que Daniel fizesse? Começar uma nova vida longe dali? Após o jantar, inquieto demais para dormir, Rodrigo dirigiu-se à biblioteca. Talvez um livro pudesse distraí-lo, acalmar sua mente turbulenta. Ao entrar, notou que a luz já estava acesa. Luísa estava lá, sentada na mesma poltrona de dias atrás, absorta em um livro. Perdão, não sabia que estava aqui, ele disse, repetindo as mesmas palavras daquele outro encontro. Luísa fechou o livro, mas não fez menção de se levantar desta vez. Não consegui dormir, admitiu. Eu também não, Rodrigo respondeu, aproximando-se cautelosamente. Posso me sentar? Ela assentiu, indicando a poltrona em frente à sua. Rodrigo notou que o livro em suas mãos era outro volume de poesias, desta vez de Cora Coralina, Vintém de Cobre. Ele perguntou, reconhecendo a capa. Luísa pareceu surpresa. O senhor conhece Cora Coralina? Um pequeno sorriso apareceu nos lábios de Rodrigo. Conheço mais do que café, Luísa. Ela riu, um som raro e precioso que ele guardou na memória. Justo. Me desculpe pelo julgamento precipitado. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, diferente da tensão dos últimos dias. Era como se naquele momento, na quietude da biblioteca, pudessem simplesmente ser Rodrigo e Luísa, 2 seres humanos conectados pelo amor aos livros, sem o peso dos papéis de patrão e empregada. Por que Belo Horizonte? Rodrigo perguntou finalmente, a voz suave. De todos os lugares, por que escolheu lá para suas primeiras férias em 7 anos? Luísa o considerou por um momento, como se decidisse quanta verdade revelar, porque precisava de distância, física e emocional. De mim? A pergunta era quase um sussurro. De tudo o que essa fazenda representa. Ela respondeu, escolhendo cuidadosamente as palavras.
da rotina, da previsibilidade, da sensação de invisibilidade. Rodrigo sentiu o peso daquela última palavra como um golpe. Eu a fiz se sentir invisível. Não era uma pergunta, mas uma constatação dolorosa. Luísa não negou, apenas sustentou seu olhar com uma intensidade que dizia mais do que palavras poderiam expressar. Por que ficou tanto tempo? Ele perguntou genuinamente curioso. Se sentia-se assim, por que não partiu antes? Um suspiro escapou dos lábios de Luísa. No início, como disse, foi pela necessidade. Minha mãe doente. A estabilidade que o emprego oferecia. Depois, ela hesitou buscando as palavras certas. Depois, acho que me acomodei. Construí uma rotina. Conhecia meu papel, sabia o que esperar de cada dia. Há um conforto estranho na previsibilidade, mesmo quando ela nos diminui. E Daniel mudou isso. Não era uma acusação, apenas uma constatação. Não foi Daniel. Ela corrigiu, surpreendendo-o. Foi a distância. Foi perceber que existe um mundo além destes muros. Possibilidades que tinha esquecido que existiam. Daniel é apenas uma dessas possibilidades. A resposta trouxe um alívio inesperado a Rodrigo. Talvez não fosse tarde demais. Talvez ainda tivesse uma chance. O que você quer, Luísa? Ele perguntou, inclinando-se ligeiramente em sua direção. Realmente quer para sua vida? A pergunta pegou-a desprevenida. Em 7 anos, ninguém havia se importado com seus desejos, suas ambições, nem mesmo ela própria nos últimos tempos. Quero ser vista, respondeu finalmente a voz quase um sussurro. Não apenas como uma função, uma presença útil, mas como uma pessoa inteira, com desejos, sonhos, medos. Quero a liberdade de escolher meu caminho, não apenas aceitar o que a vida me impõe. Quero... Ela hesitou como se as próximas palavras fossem difíceis demais. Quero ser amada. Não por obrigação ou conveniência, mas por escolha. A vulnerabilidade em sua voz, a honestidade crua daquela confissão, tocou Rodrigo profundamente. Naquele momento, viu Luísa não como sua governanta, não como a mulher por quem estava apaixonado, mas como um ser humano complexo e valioso, digno de toda a felicidade que o mundo pudesse oferecer. Você merece tudo isso, ele disse, a voz embargada pela emoção. E mais? Luísa sorriu um sorriso triste que não alcançou seus olhos. Obrigada. Mas a questão não é o que mereço, e sim o que escolho. E essa é a razão pela qual preciso ir amanhã. Preciso ter certeza das minhas escolhas. Rodrigo compreendeu então o que ela estava dizendo. Não se tratava apenas de Daniel, ou de Belo Horizonte, ou mesmo dele. Tratava-se da autonomia de Luísa, de seu direito de decidir seu próprio destino, após anos vivendo à sombra das necessidades alheias. Entendo, ele disse finalmente, e respeitarei sua decisão qualquer que seja ela. Um silêncio significativo se estabeleceu entre eles. Havia tanto a ser dito, mas ambos pareciam compreender que aquele não era o momento. Algumas verdades precisavam de tempo, de espaço para respirar. Boa noite, Sr. Rodrigo. Luísa se levantou, o livro de poesias apertado contra o peito como um escudo. Boa noite. Luísa, ele respondeu, observando-a caminhar até a porta. Reati, obrigado pela honestidade. Ela parou por um instante, virando-se para encará-lo uma última vez. Havia algo em seu olhar, uma mistura de vulnerabilidade e força que o deixou sem fôlego. É o mínimo que devemos um ao outro depois de tanto tempo, não acha? Com essas palavras ela saiu, deixando Rodrigo sozinho na biblioteca, cercado por milhares de livros, mas consumido por uma única história, a deles ainda inacabada, com capítulos por escrever que ele temia não ter o privilégio de conhecer. Na manhã seguinte, Rodrigo acordou antes do amanhecer. Não havia dormido bem, atormentado por sonhos confusos onde perseguia Luísa por ruas desconhecidas de uma cidade grande, sempre a perdendo de vista no último momento. Vestiu-se com cuidado, escolhendo roupas que raramente usava. Uma camisa azul clara que seu irmão lhe dera no último Natal, calças de linho bege, sapatos em vez das habituais botas. Queria que Luísa o visse diferente nesta manhã, não como o fazendeiro austero de sempre, mas como o homem que estava tentando se tornar por ela. Às 6:30, encontrou-a na cozinha, terminando de tomar seu café. Ela já estava pronta para partir, vestindo um conjunto elegante que nunca havia usado na fazenda. A mala pequena descansava ao lado da porta. Parecia nervosa e inquieta. Bom dia,
Ele a cumprimentou, tentando soar casual apesar do turbilhão em seu peito. Bom dia, Senhor Rodrigo. Ela respondeu surpresa por vê-lo tão cedo e tão bem vestido. O senhor vai sair também? Não, apenas... Quis me despedir adequadamente. Luísa assentiu, um leve rubor colorindo suas bochechas. O táxi deve chegar em breve. Posso levá-la até a rodoviária, se preferir. Ela hesitou, considerando a oferta. Obrigada, mas já agendei o táxi. Da próxima vez, talvez. Da próxima vez. As palavras trouxeram um alívio momentâneo a Rodrigo. Pelo menos, ela considerava que haveria uma próxima vez. Luísa, antes de ir, preciso dizer algo. Ele começou reunindo coragem. Mas antes que pudesse continuar, o som da buzina do táxi interrompeu o momento. Luísa pareceu simultaneamente aliviada e desapontada. Meu táxi chegou, ela disse, pegando a mala. Eu ajudo você, Rodrigo ofereceu, tomando a bagagem de suas mãos. Caminharam juntos até a entrada da casa, onde o táxi esperava. O motorista, um senhor de idade que fazia o trajeto regularmente entre a fazenda e São João del Rei, acenou em reconhecimento. Luísa, eu... Rodrigo tentou novamente, parados junto ao carro. Quando eu voltar. Ela o interrompeu gentilmente. Conversaremos quando eu voltar, prometo. Havia uma firmeza em seu tom que não permitia argumentos. Rodrigo assentiu, engolindo as palavras que ameaçavam transbordar. Estarei esperando. Foi tudo o que conseguiu dizer. Luísa entrou no táxi, fechando a porta. Através da janela, seus olhares se encontraram uma última vez, carregados de promessas não verbalizadas, de sentimentos que ainda buscavam nome. O carro se afastou pela estrada de terra, deixando para trás uma nuvem de poeira e um homem transformado pela ausência de quem amava. Rodrigo permaneceu parado na entrada da fazenda, observando até que o veículo desaparecesse, na curva distante, levando consigo a mulher que havia despertado seu coração adormecido. 7 dias o separavam do retorno de Luísa. 7 dias em que ela estaria em Belo Horizonte, perto de Daniel, contemplando possibilidades que não incluíam a fazenda Horizonte ou seu dono solitário. Rodrigo voltou para dentro da casa, que nunca parecera tão vazia, tão desprovida de vida. Os cômodos ecoavam com a ausência de Luísa. Cada objeto parecia lembrar-lhe do vazio que ela deixara. Ele sabia que os próximos dias seriam os mais longos de sua vida, mas também sabia que algo fundamental havia mudado dentro dele. Não era mais o homem frio e controlado de antes. Havia redescoberto sua capacidade de sentir, de amar, de temer a perda. E se Luísa não voltasse? Se escolhesse ficar em Belo Horizonte, começar uma nova vida com Daniel, a possibilidade o aterrorizava. Mas mesmo assim, sabia que respeitaria sua decisão, porque amá-la significava desejar sua felicidade, mesmo que isso significasse perdê-la para sempre. Na solidão da varanda, Rodrigo Teixeira enfrentava a mais difícil espera de sua vida. 7 dias que determinariam seu futuro. Dias em que tudo o que podia fazer era aguardar, refletir e esperar que não fosse tarde demais para o amor que acabara de descobrir. O primeiro dia sem Luísa se arrastou com uma lentidão torturante. Rodrigo vagava pela casa como um fantasma, incapaz de se concentrar nas tarefas cotidianas. Pegou-se parado diante da porta do quarto dela, a mão hesitante sobre a maçaneta, lutando contra o impulso de entrar naquele espaço privado, de buscar vestígios de sua presença. Dona Cecília, que voltara para substituí-la durante a semana, observava-o com olhos compreensivos, mas não dizia nada. Apenas cuidava da casa com eficiência silenciosa, preparava as refeições, lavava e passava as roupas. Não era Luísa, nunca seria, mas fazia seu trabalho bem. O senhor parece abatido, senhor Rodrigo, ela comentou durante o jantar do segundo dia, quando ele mal tocou na comida. Não está com apetite? Estou bem, dona Cecília. Apenas cansado. A senhora o estudou por um momento, seus olhos sábios enxergando além das palavras. Sabe, senhor Rodrigo, às vezes a gente só percebe o valor de algo quando corre o risco de perder. Rodrigo ergueu os olhos, surpreso com a observação direta. O que quer dizer? Um pequeno sorriso surgiu nos lábios enrugados de dona Cecília. O senhor sabe. E ela também sabe. Antes que pudesse responder, a governanta temporária já havia se retirado para a cozinha, deixando-o sozinho com seus pensamentos
e a revelação de que seus sentimentos por Luísa eram mais transparentes do que imaginava. Na manhã do terceiro dia, Rodrigo acordou determinado a não deixar que a ausência de Luísa o paralisasse. Havia uma fazenda para administrar, negócios para conduzir, uma vida para viver. E se ela voltasse, quando ela voltasse, corrigiu-se mentalmente, queria que o encontrasse forte, não uma sombra do homem que conhecia. Dedicou-se aos trabalhos da fazenda com um vigor renovado. Visitou os campos de café, conversou com os trabalhadores, acompanhou o processo de secagem dos grãos recém-colhidos. O trabalho físico, sob o sol de Minas Gerais, ajudava a acalmar sua mente inquieta. Mas à noite, quando a casa se aquietava e o silêncio se tornava opressivo, os pensamentos retornavam. Onde estaria Luísa naquele momento? Com quem? O que estaria fazendo? Em um impulso, pegou o celular e digitou uma mensagem. Espero que esteja aproveitando o belo horizonte. A fazenda não é a mesma sem você. Seu dedo pairou sobre o botão de enviar por longos segundos antes que a coragem o abandonasse. Apagou a mensagem e colocou o celular de lado. Não tinha o direito de interferir em suas férias, em sua liberdade duramente conquistada. O quarto dia trouxe chuva, uma tempestade de verão que transformou os campos em espelhos d'água e a casa em um refúgio acolhedor contra os elementos. Rodrigo passou horas na biblioteca, percorrendo as estantes com dedos distraídos, buscando livros que sabia serem os favoritos de Luísa. Encontrou o volume de poesias de Cora Coralina que ela estivera lendo na última noite e sentou-se para ler. Os versos falavam de mulheres fortes, de superação, de encontrar beleza nas coisas simples, como se a poetisa tivesse escrito especialmente para descrever Luísa para aquele momento. Um trecho em particular capturou sua atenção. Ajuntei todas as pedras que vieram sobre mim. Levantei uma escada muito alta e no alto subi. Tece um tapete floreado e no sonho me perdi. Era exatamente como via Luísa agora. Uma mulher que transformara cada dificuldade em degrau, que criara beleza apesar das limitações, que nunca perdera a capacidade de sonhar, mesmo quando a vida tentara reduzi-la ao pragmatismo da sobrevivência. No quinto dia, recebeu uma ligação de São Paulo. Um comprador importante queria agendar uma visita para a próxima semana, exatamente quando Luísa deveria retornar. Por um momento, Rodrigo considerou adiar, não querendo que nada interferisse no reencontro. Mas rapidamente mudou de ideia. A vida continuava, e demonstrar que podia administrar seus negócios e seus sentimentos simultaneamente era importante. Pode vir na quarta-feira, confirmou ao telefone. Estaremos esperando. Estaremos. A palavra escapou naturalmente, como se já considerasse Luísa parte indissociável de sua vida, de seu futuro. No sexto dia, a ansiedade começou a dominá-lo. Faltavam apenas 24 horas para o retorno de Luísa. E ele não tinha ideia de como seria esse reencontro. Estaria ela diferente como da última vez? Teria tomado alguma decisão durante essa semana. Talvez viesse apenas para se despedir definitivamente, para anunciar que havia escolhido uma nova vida em Belo Horizonte, ao lado de Daniel. A ideia o aterrorizava. Mas, ao mesmo tempo, uma voz em sua mente insistia que, se fosse o caso, deveria aceitar. Amar Luísa significava desejar sua felicidade, mesmo que isso significasse vê-la partir. Naquela noite, após um jantar que mal tocou, Rodrigo sentou-se na varanda, observando o céu estrelado de Minas Gerais. A lua cheia iluminava os campos de café, criando um cenário quase mágico de sombras e luz prateada. Era uma noite perfeita para confidências, para declarações de amor, para começos e recomeços. Amanhã, sussurrou para a noite como uma promessa. Amanhã direi tudo o que sinto. O sétimo dia amanheceu com uma beleza radiante, como se a natureza conspirasse para tornar o momento especial. Rodrigo acordou antes do sol. Tomou um longo banho, barbeou-se com cuidado, escolheu suas melhores roupas. Queria estar no seu melhor quando Luísa chegasse. O táxi estava agendado para trazê-la às 15 horas. As horas que antecederam foram um exercício de paciência. Rodrigo tentou se distrair com trabalho, com leitura, até mesmo ajudando Dona Cecília em tarefas domésticas, para espanto da senhora. Às 14h30, não aguentava mais a espera dentro de casa. Dirigiu-se à entrada da fazenda,
onde poderia observar a estrada que serpenteava através dos morros verdejantes. Ali, sentado em um banco sob a sombra de uma mangueira centenária, aguardou. Às 14h58, sim, estava cronometrando, viu a poeira ao longe anunciando a aproximação de um veículo. Seu coração acelerou. Era ela, tinha que ser. Levantou-se, ajeitou a camisa, passou a mão nervosamente pelos cabelos. O táxi surgiu na última curva e aproximou-se lentamente, parando a alguns metros de onde ele estava. A porta se abriu e Luísa desceu, pagando o motorista antes de pegar sua mala. Estava deslumbrante. Vestia um vestido leve, verde esmeralda, que destacava sua pele morena e emoldurava perfeitamente seu corpo esguio. Os cabelos, soltos ao vento, brilhavam sob o sol da tarde. Havia uma confiança em seu andar, uma presença que ia além da beleza física. Quando seus olhares finalmente se encontraram, Rodrigo sentiu o mundo parar. Por um instante, foi como se estivessem sozinhos no universo, conectados por um fio invisível que transcendia palavras. Boa tarde, Sr. Rodrigo. Ela o cumprimentou, aproximando-se. Sua voz era suave, mas firme. Luísa. Foi tudo o que conseguiu dizer, seu nome como uma prece nos lábios. Um silêncio se estabeleceu entre eles, carregado de expectativas, de perguntas não formuladas, de emoções contidas. Rodrigo queria abraçá-la, dizer o quanto sentira sua falta, confessar tudo o que guardara durante aquela semana interminável. Mas algo no olhar dela o deteve. Como foi sua semana? Perguntou finalmente, buscando neutralidade. Transformadora. Ela respondeu, o olhar fixo no dele. E a semblância? Sua? A mais longa da minha vida. A honestidade escapou antes que pudesse contê-la. Um leve sorriso apareceu nos lábios de Luísa, revelando que suas palavras a haviam tocado. Precisamos conversar. Senhor Rodrigo. O tom sério o alarmou. Era isso? Ela vinha se despedir definitivamente? Sim, claro, concordou tentando controlar o nervosismo. Quer descansar primeiro? Desfazer a mala? Luísa negou com a cabeça. Prefiro falar agora. Podemos ir até a varanda. Rodrigo assentiu, pegando a mala dela num gesto automático de cavalheirismo. Caminharam lado a lado até a casa. Um silêncio tenso entre eles. Na varanda, sentaram-se nas cadeiras de vime que haviam testemunhado tantas manhãs silenciosas ao longo dos anos. Mas desta vez o silêncio tinha um peso diferente, uma densidade quase palpável. Senhor Rodrigo, Luísa começou, ajeitando nervosamente a barra do vestido. Durante essa semana, tive muito tempo para pensar sobre minha vida, minhas escolhas, meu futuro. Ele assentiu, incapaz de falar, o coração martelando contra o peito. Daniel me pediu para ficar em Belo Horizonte. Ela continuou, a voz baixa, mas firme. Ofereceu-me um emprego em seu escritório, um apartamento para morar. Um novo começo. Rodrigo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Era o fim. Ela estava indo embora. Tudo o que temera durante aquela semana estava se concretizando diante de seus olhos. Entendo. Foi tudo o que conseguiu dizer, a voz embargada pela emoção contida. É uma grande oportunidade. Sim, é. Luísa concordou, seus olhos nunca deixando os dele. Uma chance de recomeçar, de perseguir sonhos antigos, de ser vista. A palavra ecoou entre eles, carregada de significados. Ser vista, não como uma sombra, uma presença útil, mas como uma pessoa inteira, complexa, digna de atenção e respeito. Não era isso que ela sempre desejara? Você merece isso, Luísa, Rodrigo disse, reunindo forças para ser generoso, mesmo quando seu mundo desmoronava. Merece ser feliz. Se Belo Horizonte e Daniel são o que você quer, então eu recusei. Ela o interrompeu, a voz firme. Rodrigo piscou, incerto se tinha ouvido corretamente. Você recusou? Luísa assentiu, um leve tremor em seus lábios denunciando a emoção contida. Recusei o emprego, o apartamento, Belo Horizonte. Recusei, Daniel. Mas por quê? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la, carregada de esperança e confusão. Luísa respirou fundo, como se reunisse coragem para o que viria a seguir. Porque percebi que não era ele que eu queria. Nunca foi. Seus olhos encontraram os de Rodrigo, diretos, sem reservas. Era você, Rodrigo. Sempre foi você. As palavras caíram entre eles como uma confissão há muito guardada, liberando algo que estivera contido por demasiado tempo.
Rodrigo sentiu o coração disparar, uma onda de calor subindo por seu corpo. Luísa, ele começou, as palavras se atropelando em sua mente. Por favor, deixe-me terminar. Ela pediu erguendo uma mão. Durante 7 anos vivi à sua sombra. Fui sua governanta, sua funcionária, uma presença discreta em sua casa. E durante 7 anos lutei contra o que sentia, convencendo-me de que era apenas gratidão, respeito, admiração. Mas não era. Ela fez uma pausa, os olhos brilhantes de emoção contida. Quando fui para Belo Horizonte pela primeira vez, foi para fugir. Fugir desses sentimentos. Fugir da dor de amar alguém que não me via como mulher, apenas como mobília. A palavra atingiu Rodrigo como um golpe físico. Era assim que a fizera sentir? Como um objeto, um elemento da paisagem, não como o ser humano extraordinário que era. Conheci Daniel, e por um momento pensei que poderia começar de novo. Ele me via, me admirava, me valorizava desde o primeiro instante. Era fácil, descomplicado. Mas quando voltei, algo tinha mudado. Você tinha mudado. Rodrigo assentiu, incapaz de falar, absorvendo cada palavra como um sedento absorve água no deserto. Subitamente, estava me vendo, me ouvindo, se interessando pelo que penso, pelo que sinto. Foi desconcertante. Sinto muito que tenha demorado tanto. Rodrigo finalmente conseguiu dizer, a voz baixa, emocionada. 7 anos, Luísa. 7 anos para perceber o tesouro que tinha bem à minha frente. Um pequeno sorriso surgiu nos lábios dela. Somos 2 teimosos, Sr. Rodrigo. Eu também levei 7 anos para admitir o que sentia. E agora? Ele perguntou, inclinando-se ligeiramente na direção dela, como se magneticamente atraído. Agora, ela respirou fundo. Agora preciso saber se isso é real, se você realmente me vê, Rodrigo. Não como sua governanta, não como alguém que pode perder para outro homem, mas como Luísa. Uma mulher completa, com desejos próprios, ambições, medos. Havia abandonado o Senhor antes de seu nome. Uma pequena, mas significativa mudança que não passou despercebida. Estavam em território novo agora, redefinindo os termos de sua relação. Eu a vejo, Luísa, Rodrigo disse, estendendo a mão para tocar levemente a dela sobre a mesa que os separava. Vejo a mulher brilhante que ama poesia e música brasileira. Vejo a filha dedicada, que sacrificou seus sonhos para cuidar da mãe doente. Vejo a profissional competente, que transformou uma casa em lar. E vejo... Ele hesitou, reunindo coragem. Vejo a mulher que amo, que deveria ter reconhecido há muito tempo. As palavras pairaram entre eles, uma confissão sem volta. Luísa entrelaçou seus dedos aos dele, um gesto simples, mas profundamente íntimo. Ainda há muito que precisamos descobrir um sobre o outro, ela disse, a voz suave. Muito tempo perdido para recuperar. Temos todo o tempo do mundo, Rodrigo respondeu, sentindo uma paz que há muito não experimentava. Não como patrão e empregada, Luísa acrescentou firme. Isso precisa mudar. Rodrigo assentiu, compreendendo o que ela queria dizer. A dinâmica de poder entre eles precisava ser equalizada para que pudessem construir algo genuíno, algo baseado em respeito mútuo e igualdade. O que sugere? Luísa refletiu por um momento. Vou continuar morando aqui por enquanto, mas não como sua governanta. Preciso de meu próprio espaço, minha independência. Talvez possa usar minha formação em letras, buscar trabalho como professora em São João del Rei. A ideia de não tê-la cuidando da casa, preparando suas refeições, sendo uma presença constante, causou um aperto no peito de Rodrigo, mas ele sabia que era o certo. Amá-la significava apoiar seu crescimento, sua autonomia. Apoiarei você em tudo o que decidir, ele disse, apertando levemente sua mão. E enquanto isso, nos conheceremos. De verdade, desta vez. Um sorriso radiante iluminou o rosto de Luísa, um sorriso que Rodrigo guardaria para sempre na memória. Gostaria muito disso. Posso começar agora mesmo, ele disse, levantando-se e estendendo a mão para ela. Luísa Mendes, aceitaria jantar comigo esta noite? Não na Fazenda Horizonte, mas no melhor restaurante de São João del Rei. Um verdadeiro encontro. Luísa riu, um som cristalino que encheu a varanda de vida. Com uma condição. Qual? Que me chame de Luísa, apenas Luísa, sem o senhorita, sem o formal. Combinado, Luísa, ele testou,
sentindo a intimidade do nome sem os habituais títulos e formalidades. Ela aceitou sua mão e levantou-se, ficando frente a frente com ele. Por um momento, apenas se olharam, absorvendo a realidade do que estava acontecendo, do que haviam confessado. Então, num movimento tão natural quanto o nascer do sol, Rodrigo se inclinou e a beijou. Um beijo suave, quase reverente, selando promessas não verbalizadas. Quando se separaram, havia uma certeza compartilhada em seus olhares. Algo novo estava começando ali, na varanda da fazenda Horizonte, sob o sol dourado da tarde mineira. Não era o fim de uma história, mas o verdadeiro começo. Nos meses que se seguiram, Rodrigo e Luísa redescobriram-se mutuamente. Ela encontrou trabalho como professora de literatura na escola secundária de São João del Rei, mas manteve seu quarto na fazenda, retornando todas as noites. A relação evoluiu lentamente, com o respeito que ambos mereciam. Saíam para jantares em São João del Rei, passeavam de mãos dadas pela propriedade, conversavam por horas na varanda sob as estrelas. Ele lhe contava sobre os negócios da fazenda, os projetos futuros, os sonhos há muito esquecidos. Ela compartilhava sua paixão pela literatura, sua alegria em ensinar, seus planos para o futuro. Dona Cecília foi contratada permanentemente como governanta, liberando Luísa para seguir sua vocação. A casa continuava impecável, as refeições deliciosas, mas agora, quando Luísa preparava o café da manhã aos domingos, era por escolha, não por obrigação. Uma tarde, 6 meses após aquele dia decisivo, Rodrigo a levou para um passeio até o topo da colina mais alta da propriedade. De lá podiam ver toda a extensão da fazenda Horizonte, os campos de café ondulando ao vento como um mar verde, a Casa Branca ao centro, as montanhas ao longe. É lindo, Luísa disse, absorvendo a vista, o vento brincando com seus cabelos soltos. Não tão lindo quanto você, Rodrigo respondeu, admirando não a paisagem, mas a mulher ao seu lado. Ela sorriu, acostumada agora com suas declarações de amor, mas ainda tocada por cada uma delas. Luísa, trouxe você aqui por um motivo especial. Ele disse subitamente sério. Este é meu lugar favorito em toda a fazenda. Venho aqui para pensar, para tomar decisões importantes. E hoje, quero tomar a mais importante de todas. Antes que ela pudesse responder, ele se ajoelhou diante dela, tirando do bolso uma pequena caixa de veludo azul. Luísa Mendes, você transformou minha vida. Me ensinou a amar, a ver além de mim mesmo, a valorizar o que realmente importa. Seria a maior honra da minha vida se aceitasse se casar comigo. Abriu a caixa revelando um delicado anel de ouro, branco com uma esmeralda ao centro, da mesma cor do vestido que ela usava no dia em que retornou para ele. Lágrimas brilharam nos olhos de Luísa, refletindo o sol poente. Sim, Rodrigo Teixeira. Sim, 1000 vezes sim. Ele deslizou o anel em seu dedo, levantou-se e a tomou nos braços, selando a promessa com um beijo profundo. Ali no topo do mundo, com toda a fazenda Horizonte aos seus pés, não eram mais patrão e empregada, não eram mais solitários em suas respectivas prisões. Eram simplesmente um homem e uma mulher, aprendendo juntos o significado mais profundo do amor, a liberdade de escolher, a cada dia voltar para os braços um do outro. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Rodrigo e Luísa tenha tocado seus corações. Para continuar essa jornada emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes. Encontrem-na aqui clicando à sua esquerda.